A Rádio Vinícola apresentou História Viva. ZYL 338, 900 kHz. Vinícola AM, sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199, Andradas, Sul de Minas. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade. Com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é sexta-feira, dia 12 de março de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Prefeitura de Andradas anuncia investimentos na área de saúde. Moradores do bairro São José da Cachoeira, em Andradas, cobram melhorias das péssimas condições da estrada. E você também vai ouvir no Jornal da Cidade. Polícia Militar de Ibitura de Minas recebe nova viatura. Idosos de 80 a 82 anos receberam a primeira dose contra a Covid-19 nesta sexta-feira em Andradas. Termina hoje o prazo para a solicitação do auxílio transporte para estudantes de Andradas. Governo Federal analisa a criação de novo benefício para conter desemprego. O preço da gasolina ultrapassa R$ 6 em postos de combustíveis do sul de Minas. Auxílio doença será liberado sem a necessidade de perícia. Governador Romeu Zema afasta secretário da Saúde após suspeita de furar fila da vacinação contra a Covid-19. A empresa tem caminhão furtado durante a madrugada em Andradas. Governo de São Paulo fecha comércio, proíbe cultos e eventos esportivos e determina fase emergencial. Corpo de Bombeiro de Poços de Caldas resgata cobra em imóvel no centro de Andradas. Andradas registra mais uma morte em decorrência da pandemia da Covid-19. E nas notícias policiais você irá conferir. Adolescente de 17 anos é apreendido por tráfico de drogas em Andradas. Em Andradas, Polícia Militar realiza buscas por veículo furtado na zona rural do município. Em entrevista, historiador Bruno Pastre fala sobre o prêmio recebido Amigo do Patrimônio. No Momento Agro, soja e milho é destaque. Safra brasileira de grãos deve chegar a 272 milhões de toneladas, um novo recorde. Café registra alta nesta sexta-feira. Confira a cotação para Andradas e todo o país. Confira também as notícias do esporte com André Luiz. Assista a gente ao vivo pela internet. Basta acessar a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook e ligue e participe pelo telefone 3731-2291. Destaque desta edição. A gente abre a edição de hoje falando sobre saúde. Andradas terá grandes investimentos na área da saúde, é o que informou a Prefeitura na tarde de ontem. Ao todo, o município recebeu cerca de R$850 mil para a área da saúde. E na última terça-feira, a prefeita Margot Pioli esteve em Belo Horizonte, onde se encontrou com o senador Antônio Anastasia, que anunciou uma emenda parlamentar de R$600 mil para o município, dos quais R$400 mil serão usados na construção de um posto de saúde no bairro dos Gonçalves, zona rural de Andradas, que há anos espera por esse investimento, e R$200 mil serão destinados à Santa Casa. Pois é, Francisco. Na viagem, a chefe do Poder Executivo encontrou-se também com o deputado federal Diego Andrade, que assumiu um compromisso de repassar R$250 mil por meio de uma emenda, dos quais 100 mil vão para as obras no posto de saúde e 150 mil para a aquisição de equipamentos para a unidade de saúde. Andradas ainda foi contemplada com diversos equipamentos para a Santa Casa, como uma balança digital, um ventilador pulmonar para a CTI, 2 carros para transporte de roupas limpas, né? E 2 carros também para transporte de infectante, entre outros equipamentos. E
termina hoje o prazo para solicitar o auxílio transporte intermunicipal e estudantil. O benefício vale para quem estuda nos municípios de Pinhal, São João da Boa Vista e Poços de Caldas. As inscrições no Teatro Municipal no horário do meio-dia às 18 horas. Pois é, as inscrições devem ser feitas lá, né, Francisco? Para realizar o cadastro são necessários os seguintes documentos. Comprovante de matrícula expedido pelo estabelecimento de ensino correspondente. Também dados bancários para depósito do valor do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, também documentos originais, CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência. Pois é, a inscrição precisa ser feita pessoalmente pelo aluno. No caso de menores de idade, esses devem comparecer acompanhados pelo seu responsável. Notícias. Idosos de 80 a 82 anos estão recebendo a primeira dose contra a Covid-19 nesta sexta-feira em Andradas. A vacinação começou às 7 horas da manhã e segue até o meio-dia. A Secretaria Municipal de Saúde preparou um esquema especial e o público recebe a primeira dose da vacina em frente à tenda montada ao Asilo São Vicente de Paulo. Pois é, Francisco, ainda dá tempo de se vacinar. Basta levar a carteira de vacinação, CPF e o cartão do SUS. No caso de idosos acamados, a vacina será aplicada em sua residência. Mas para isso é preciso ligar e agendar pelo telefone 3731-3313. Bom, a gente troca de assunto agora para falar do aumento do preço dos combustíveis. Você que está nos ouvindo já deve ter levado um susto quando foi abastecer seu veículo, né? Pois é, o preço da gasolina ultrapassou o valor de R$ 6,00 em algumas cidades do sul de Minas. Em Passos, o preço da gasolina é de R$ 6,29, o mais caro da região. Em menos de 3 meses, o preço já foi reajustado 6 vezes e o último foi nesta última quarta-feira, Francisco. E já o preço do etanol está a R$ 4,52. O valor do diesel é de R$ 4,57. E para o S10 e R$ 4,52 para o S500. Pois é, Francisco, em Varginha o preço médio da gasolina é de R$ 5,90 e o do álcool custa R$ 4,39. O diesel S10 está a R$ 4,45 e o S500 R$ 4,42. Em Pouso Alegre, o preço médio da gasolina está em R$ 5,73. O valor do etanol é de R$ 4,12. O diesel S10 está em R$ 4,47. O S500 em R$ 4,36. Pois é, o menor valor registrado foi em Poços de Caldas. Lá o preço da gasolina está a R$ 5,71. O etanol está a R$ 4,20. O diesel S10 custa R$ 4,52 e o S500 R$ 4,49. O aumento aconteceu após o valor da gasolina e do diesel ser reajustado nas refinarias nessa última quarta-feira. O reajuste foi de 8,8% para a gasolina e 5,5% para o diesel, segundo a Petrobras. O aumento acontece por causa do alinhamento dos preços ao mercado internacional. Notícias da região. Um caminhão foi furtado nesta quinta-feira em uma serralheria localizada na rodovia MG 455, que liga Andradas a Pinhal. Os criminosos arrombaram o cadeado de um portão e conseguiram levar o veículo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima informou que ao chegar pela manhã para trabalhar, notou o portão principal aberto e com os cadeados arrombados. Ao entrar no pátio interno da empresa, percebeu que um caminhão Mercedes-Benz havia sido levado. Pois é, o veículo possui um sistema de rastreamento por satélite e foi rastreado pela última vez na rodovia SP-255 na cidade de Aguaí. A Polícia Militar de São Paulo foi comunicada do furto para auxiliar nas buscas. O tempo e a temperatura.
Bom dia, Felipe, bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. A sexta-feira será de céu aberto e muito calor em Andradas. As chuvas tendem a reduzir nos próximos dias devido ao enfraquecimento da zona de convergência do Atlântico Sul. Neste momento faz 26 graus. À tarde, a máxima prevista é de 29 graus. A umidade relativa do ar está em 59%. Já para o final de semana, as temperaturas variam entre 18 e 31 graus. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto na próxima segunda-feira com mais previsão do tempo. Cleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Boa tarde a todos. E agora saiba como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. A chuva perde a força na região sudeste nesta sexta-feira. Entre o interior de São Paulo, na capital paulista e oeste e sul de Minas Gerais, o tempo fica completamente firme e ensolarado. No Espírito Santo e leste mineiro, ainda há previsão de chuva pesada com condições para transtornos pontuais. Em outras áreas do sudeste, o calor predomina e ocorrem chuvas de verão, que são mais isoladas e passageiras e atingem uma ou outra cidade. As temperaturas variam entre 15 e 30 graus. A umidade relativa do ar pode variar entre 35% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Rafaela Gonçalves, o tempo e a temperatura. Momento Agro. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 700 em Andradas. E no Giro Rural de hoje, soja e milho é destaque. Safra brasileira de grãos deve chegar a 272 milhões de toneladas, um novo recorde. Acompanhe. O Brasil deve colher neste ano 272 milhões de toneladas de grãos, um novo recorde. Balanço da Conab aponta alta de 6%, ou cerca de 15 milhões de toneladas, na comparação com o ciclo anterior. Parte desse avanço é fruto do aumento da área plantada, que deve passar de 68 milhões de hectares. Porém, como esse número representa alta de apenas 3,6% na comparação com 2020, dá para dizer que o crescimento da safra atual será puxado também por um melhor rendimento das lavouras. Quando se analisa as principais culturas, a soja, como sempre, é o destaque. A safra do grão deve ser a maior da história e passar de 135 milhões de toneladas. Quase metade de tudo o que será colhido no país e 11 milhões a mais que no ano passado. Esse crescimento em 2021 é fruto de um avanço de 4% da área plantada, uma vez que o bom momento do mercado animou o produtor rural, e também de um rendimento maior, na casa de 3,5 toneladas por hectare. Por fim, quanto ao segundo grão mais cultivado no país, o milho, a notícia também é boa. Com a produtividade em queda, muito por conta da seca, a primeira safra será menor que o esperado e deve ficar em 23 milhões de toneladas. Porém, o preço alto incentivou o cultivo na segunda safra, que foi de 75 milhões de toneladas no ano passado e deve chegar perto de 83 milhões em 2021. Caso isso se confirme, a produção total de milho pulará de 102 para 108 milhões de toneladas. Um novo recorde. Ponto econômico. A alta do dólar, que está sendo comercializado agora a R$ 5,56, em alta de 0,32%. O euro também opera... Já o euro opera em baixa, está sendo cotado nesse momento a R$ 6,63, em baixa de 0,8%. Notícias. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou o afastamento do secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, depois de denúncias sobre possíveis irregularidades na vacinação de servidores da pasta que não estão no grupo prioritário.
O secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, disse que funcionários que trabalham em home office, não tomaram a vacina, mas admitiu que ele foi imunizado para dar exemplo à população. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou na noite desta quinta-feira o afastamento do secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral. A demissão ocorreu depois que o parlamentar criou a CPI Fura-Filas para investigar a vacinação irregular de servidores. Em declaração dada no início desta semana, o ex-secretário disse que os funcionários que trabalham em home office não tomaram a vacina contra a Covid-19, mas admitiu que ele foi imunizado para dar exemplo à população. O substituto nomeado por Zema é o médico Fábio Baquerete, atual presidente da FEMIG. De acordo com o governador, o médico colaborou positivamente no enfrentamento à Covid-19 e garantiu a Minas Gerais um dos melhores resultados dentre todos os estados do país. Em relação à vacinação, o parlamentar disse que o governo seguirá atuando com eficiência e transparência para que a vacina chegue logo a todos os mineiros. Repórter André Viana. No próximo bloco você vai conferir. Moradores do bairro São José da Cachoeira em Andradas cobram melhorias das péssimas condições das estradas. E tem ainda a Polícia Militar de Bitura de Minas recebe nova viatura. Em São João da Boa Vista faz 27 graus nesse momento. À tarde a máxima deve chegar aos 30. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade, no oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h29. 900 kHz, vinícola. Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bursite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, agindo diretamente no foco da dor, acabando de vez com o inchaço nas articulações, as dores insistentes nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros e nas costas. Pois usando a poderosa pomada negra, é alívio imediato. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco e só é vendida em farmácias e lojas de produtos naturais. Vinícola M. Seu carro merece ser bem cuidado. A Cássia Autopeças oferece peças e acessórios com a qualidade, preço e bom atendimento que você merece. O endereço certo é a Cássia Autopeças, Capitão Evaristo Lopes 122, telefones 3537315000 ou 999090036. Vinícola M. Onze horas e 30 minutos e eu vou falar para você agora da pomada negra, viu? Preste bem atenção, olha, este comunicado é para você que sofre com dores do dia a dia, viu? A pomada negra é o melhor gel de massagem do Brasil e acaba de chegar nas melhores farmácias da nossa cidade. Olha, chega de sofrer com dores nos ombros, nas costas, no pescoço, né? No pescoço, o que mais, hein? No pescoço e também nas pernas. E com a pomada negra, olha, você sabe, olha, é alívio imediato. Se você não conhece, você precisa conhecer a pomada negra, viu? Você sofre também de artrite, artrose, bursite, reumatismo e dores na coluna. Compre já a sua pomada negra. E também nós vamos falar para você que sofre com, olha só, com dores, inflamações nas articulações por conta da dengue, do zika vírus ou chikungunya, a pomada negra resolve. Mas atenção, olha, a verdadeira pomada negra só é vendida nas farmácias e casas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco.
38, 900 kHz. Rádio Andradas Limitada. Vinícola AM. Sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199. Andradas, sul de Minas. Emissora da organização Vicente Salles. 11h32. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Entrevista. Na entrevista de hoje, vamos conversar com o historiador Bruno Pastre, que recebeu o prêmio Amigo do Patrimônio no último dia 22, que foi aniversário de Andradas. E nós estamos com ele na linha. Bom dia, Bruno. Obrigado por participar com a gente. Bem-vindo. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui de novo falando com os ouvintes da rádio. Agradeço aí os ouvintes. A gente que agradece, Bruno, a sua participação aqui no jornal. Bruno, como que foi para você a conquista desse prêmio? Eu fiquei muito feliz porque foi um reconhecimento, né, por parte do Conselho do Patrimônio às atividades que eu me dediquei com tanto amor e dedicação aí por 3 anos e meio que eu tive junto à Prefeitura, a Associação Amigos da Cultura, trabalhando em prol do patrimônio cultural de Andradas. Certo, Bruno, e conta pra gente como que surgiu essa paixão pela história? Foi com o professor Paulo Afonso, né, o antigo vereador. Eu fui aluno dele desde a 6ª série, né, até o 2º colegial. E assim, ele me cativou em mim, esse amor pelo passado, essa importância de entendermos a realidade que estamos hoje como consequência das ações do passado e que aponta para o futuro. Ele sempre era um professor muito querido, assim, nossa, um grande amigo. Foi uma das maiores tristezas da minha vida ter o falecimento dele, assim. Eu me sinto muito, até hoje, sinto muita saudade dele. Eu acho que ele faz muita falta para Andradas. E ele que cativou em mim, assim. Eu considero que toda minha dedicação, empenho, amor, se deve, o espelho ao que eu via, o que ele fazia na sala de aula. Certo, Bruno, fala pra gente mais um pouquinho sobre esse prêmio que você recebeu, o Amigo do Patrimônio. Esse prêmio, ele é concedido todo ano, né? Eu fui um dos responsáveis até por instalar ele, né? A gente fez um projeto de lei que regulamentou o prêmio, né? E esse prêmio, ele é concedido para pessoas que contribuem para o patrimônio cultural da cidade de Andradas. Então, o Conselho do Patrimônio recebe as indicações dos seus membros e aí tem uma votação e aí é decidido anualmente quem recebe. Certo. E você já desenvolveu vários projetos aqui em Andradas, né, Bruno? Conta pra gente. Sim, foram muitos projetos. Os ouvintes aí da rádio vão lembrar, né, de tantos projetos que eu participei. Acho que principalmente o que eu mais me dediquei foi o Museu do Vinho de Andradas, né, com mais de 2 anos de pesquisa sobre a história do vinho, entrevistas, pesquisa nos arquivos daqui em Andradas, em Belo Horizonte, visitas técnicas em outras adegas da região, mapa. Assim, foi um trabalho muito, muito enriquecedor para mim, assim, que eu tenho muita saudade, assim, muito carinho, isso, com muita dedicação. Também, né, acho que o trabalho muito bacana foi o trabalho de digitalização de todos os jornais históricos que Andradas tinha lá no Fórum Municipal. Então, o Fórum, ele tinha um arquivo, eu não sei como está hoje, e aí eu fiz a digitalização completa, tá, num site online. Todas as pessoas de Andradas podem consultar jornais desde 1912 até 1950. Quase semanalmente tem esses jornais. Certo. Isso é muito bacana, né, Bruno, para as novas gerações que estão chegando aí, né? Isso é muito bacana. Quando eu fiz esses projetos, eu sempre pensando, né, no presente, né, pensando que a gente precisa entender um pouco o nosso passado para entendermos como nós vivemos hoje. Hoje, se nós olhamos Andradas, por exemplo, todas as atividades econômicas que nós temos hoje, praticamente, tem algum tipo de vínculo com a indústria vinícola do começo do século XX. Então, as produções de imóveis surgiram da época que eles construíam os tonéis, né, as dornas,
a produção agrícola, né, diretamente ligada com a experiência dos produtores de vinho, de café, do período. Também as indústrias de roupas surgiram em decorrência da festa do vinho. Nós não tínhamos confecções Andradas antes da festa do vinho, e depois começou a ter esse interesse de ter um glamour, então foi uma consequência, e por aí vai, né? Então a gente vê que grandes indústrias, por exemplo, como a Icasa, tiveram fundadores diretamente ligados que eram produtores de vinho. Eu acho que é interessante a gente perceber como ainda é presente esse legado do passado. Sem dúvidas. Bruno, e a gente, de certa forma, tem bastante orgulho de ter você como historiador daqui de Andradas. Parabéns pelo seu trabalho e continue, viu? Eu sou muito jovem, né, ainda, então certamente eu tenho muito interesse em contribuir para Andradas sempre que eu posso, mesmo estando longe, né. Hoje eu trabalho na Universidade Federal do Amazonas, em Manaus. Eu sempre que eu posso, eu tento vir em Andradas, contribuir, fazer algum tipo de pesquisa, e eu espero talvez que em algum futuro eu consiga voltar a Andradas e talvez me dedicar de forma mais diária mesmo na construção dessas políticas de patrimônio, que eu acho que é tão importante. Assim, eu não consigo ver qualquer tipo de mudança social que não parta dos municípios, né? No município onde a política, a vida das pessoas acontecem, não é no Estado, não é na União. Então, a mudança tem que partir daqui, né? A demanda de mudança, de melhoria para os outros entes federativos tem que partir do município. Eu acredito muito nisso. Com certeza. Bruno, e que a juventude, né, que siga aí de exemplo você, para que o bastão mais para frente seja passado, né? Eu fico feliz, né, de poder ter ganhado o prêmio e um reconhecimento desse trabalho, né? Acho que o que nós precisamos fazer é dedicação, amor, é o que nós gostamos de fazer. Eu tive boas condições também, né? Tenho que agradecer aí a administração do Rodrigo, que nunca fechou portas para minha atuação, né? Então sempre pude contar com apoio quando foi preciso, pode propor projetos, de fazer as atividades que eu tinha planejado. Então é importante, né, principalmente os servidores públicos, né, entender que o trabalho do servidor público é fundamental para a transformação da sociedade, né? Temos que dedicar isso, porque é um trabalho que é do coletivo, né? Não é de ninguém, não é de uma pessoa. E é esse civismo que eu acho que eu aprendi muito trabalhando na prefeitura, que é o que importa é o coletivo. Sem dúvidas. Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Vinícola, no Jornal da Cidade, e parabéns novamente. Obrigado, agradeço também à Rádio Vinícola, também ao Amigo do Patrimônio, sempre abrindo espaço para a divulgação das atividades culturais, das políticas que estão sendo realizadas. Assim, temos um privilégio, aliás, de ter uma rádio local que aberta para divulgação e discussão desses temas tão importantes. Com certeza. Bruno, muito obrigado. Obrigado. Notícias da região. O município de Bitura de Minas foi contemplado com uma viatura 0 km para a Polícia Militar. O novo automóvel será um reforço para a atuação da polícia na cidade. A Prefeitura realizou nesta semana uma solenidade para a entrega da viatura Renault Duster. A cerimônia aconteceu na Praça Prefeito Abílio Pereira Caldas e contou com a presença de autoridades municipais e também da Corporação da Polícia Militar. Pois é, Francisco, o prefeito Alexandre Borges destacou a importância desse veículo para o trabalho policial no município e agradeceu ao empenho do deputado federal Stefano Aguiar e do deputado estadual Leonardo Genaro, que indicaram o veículo para Ibitura. Segundo o comandante da 18ª Região da Polícia Militar, Coronel Ricardo Geraldo de Oliveira Viana,
A entrega deste veículo para a Polícia Militar contribui muito diante dos desafios constantes de estar prestando um serviço de qualidade à comunidade. Ao todo, foram distribuídas 336 viaturas e Ibituruna de Minas foi um dos municípios mineiros escolhidos. Já em Andradas, os moradores do bairro rural São José da Cachoeira têm sofrido com as péssimas condições da estrada do bairro. Através das redes sociais, uma moradora faz um pedido e diz que a situação é um desrespeito com a população. Pois é, pelas imagens dá para ver que a estrada está tomada por buracos e algumas valetas, que têm dificultado o trânsito de veículos. Diante desta situação, uma moradora do bairro fez um apelo, abre aspas, à Prefeitura de Andradas, pedimos providência o quanto antes. Não dá para permanecer assim, é uma vergonha e desrespeito com a população, fecha aspas, foi publicado. Pois é, e o que diz a Prefeitura? Segundo a Secretaria Municipal de Obras, a previsão é de que em 10 dias as melhoras sejam realizadas nesta localidade. Portanto, aí dependendo das condições meteorológicas, né? Ou seja, das condições climáticas. Pois é, Francisco, que a gente tem visto que a cidade também está tomada pelos buracos. Ontem o Jornal da Cidade entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura, que em nota disse, abre aspas, segundo a Secretaria Municipal de Obras, a operação Tapa Buracos está ocorrendo nesse momento na Vila Graziani. Depois segue para a Avenida Mário Lanzani e nos bairros Jardim Europa e Rio Branco ainda hoje. Já para o bairro da Vila São João, está prevista para a próxima semana a conclusão da operação Tapa Buracos na rua Pascoal Américo Vicentim. Jornal da Cidade. O auxílio doença será liberado sem a necessidade de perícia. O texto já passou pelo Congresso Nacional e aguarda a sanção do presidente. Foi aprovado no Congresso Nacional uma medida provisória que dispensa a necessidade de perícia médica para a concessão de auxílio-doença. No ano passado, o INSS já havia adotado este sistema. O segurado precisa apenas apresentar um atestado médico com a indicação de afastamento para começar a receber um adiantamento do benefício no valor de um salário mínimo. Porém, a medida encerrou em dezembro do ano passado. De janeiro para cá, quem ficou doente ou se machucou no trabalho tem que agendar uma perícia médica no INSS, o que pode levar até 45 dias. A advogada especialista em previdência, Adriane Bramante, lembra que a medida é importante para o momento da pandemia. É imprescindível para ontem, na verdade, essa necessidade de retorno da possibilidade de perícia com a juntada do relatório médico, assim como estava sendo feito no ano passado, para que o segurado possa apresentar o relatório médico, ainda que o benefício seja provisório, ainda que seja de valor de salário mínimo, o segurado não tem risco de subsistência, já que ele está incapacitado para o trabalho. Nós estamos aí em lockdown, vários estados em lockdown, né, várias cidades dessa forma, e acho que é louvável o retorno desse procedimento no âmbito administrativo do INSS. O INSS ainda não se pronunciou sobre a nova medida. O governo federal precisa sancionar o texto para depois começar a valer. Reportagem Henrique Carmo. Notícias policiais. Bom, vamos ao giro policial. A Polícia Militar de Andradas realiza buscas para encontrar um automóvel que foi furtado após ficar estacionado em uma propriedade rural. A vítima disse que 2 celulares também foram levados. Segundo a PM, na noite de quarta-feira, um lavrador de 43 anos procurou a polícia para relatar que no último sábado, dia 6, seu veículo, um Gol verde com placas de Mujimirim, havia sido furtado na zona rural de Andradas. A vítima disse ainda que não procurou a polícia antes porque tentou ela mesma localizar o veículo. O lavrador informou aos militares que 2 aparelhos que estavam dentro do carro também foram levados, Francisco. O crime foi comunicado às unidades policiais de cidades vizinhas e o rastreamento tem sido realizado, mas até o momento o veículo não foi localizado. E um adolescente de 17 anos foi apreendido na última quarta-feira em Andradas pela prática do tráfico de drogas.
O menor foi encontrado em uma operação policial após uma denúncia anônima e policiais localizaram maconha e crack com o apoio de um cão farejador. Segundo os militares, né, segundo a PM, os militares receberam uma denúncia anônima informando que o indivíduo estaria comercializando drogas em via pública. Diante da denúncia, foi desencadeada uma operação policial que conseguiu identificar o indivíduo com as mesmas características da denúncia, entregando algo a um motociclista. Pois é, o adolescente foi abordado e com ele foi encontrada a quantia de R$5. Com o auxílio da cadela Atena, foram localizados em um terreno próximo ao jovem 44 invólucros contendo maconha e 10 invólucros contendo crack. O adolescente foi apreendido por ato infracional e foi encaminhado à delegacia de polícia civil juntamente com o material apreendido. Isso é uma notícia muito triste de dar, né, Francisco? Porque a gente tem visto, todo mundo, isso é uma coisa notória, que o número de jovens e adolescentes indo para o tráfico aqui na nossa cidade, não só em Andradas, né, mas na região, é muito grande, né, Francisco? É uma notícia muito triste de dar. Como se diz, enxuga gelo, né? É, com certeza. Jornalismo de credibilidade. Vinícola AM. O governo federal analisa a criação de novo benefício para conter o desemprego. A medida ainda está em estudo e foi antecipada nesta quinta-feira pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O governo federal estuda criar um novo benefício para conter o desemprego. A medida ainda está em estudo e foi antecipada nesta quinta-feira pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Nós temos seguro-desemprego, a pessoa é mandada embora e aí o governo dá R$1.000 como seguro-desemprego. Por que não dar R$500 para ter um seguro-emprego? Em vez de esperar alguém ser demitido e dar R$1.000, vamos evitar a demissão pagando os R$500 antes, um seguro-emprego. Em vez de uma cobertura de 4, 5 meses, como é hoje o seguro-desemprego, vamos fazer uma cobertura de 11 meses, 12 meses, pela metade do custo. A preocupação é porque a crise da Covid fez o desemprego atingir o recorde em 2020. De acordo com o IBGE, a média de desempregados no ano passado chegou a 13,5%, a maior da série histórica iniciada em 2012. Guedes participou, junto com o presidente Jair Bolsonaro, do primeiro encontro deste ano da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa. Além de deputados e senadores, o evento online contou com a participação de representantes do setor produtivo. O ministro da Economia destacou a relevância das micro e pequenas empresas. Vamos sustentar quem forma a classe média brasileira. O pequeno e microempresário, essa é a saúde de uma nação, é a força no meio. Não é só lá no topo, não é só lá embaixo. Lá embaixo as medidas assistenciais, lá no topo competição. Na camada do meio, essa é a camada, é a coluna vertebral de uma classe média, isso é que forma a riqueza das democracias ocidentais. Na pauta do encontro estavam debates sobre os projetos de lei prioritários para os pequenos negócios no Brasil, que já tramitam no Congresso Nacional. Os empreendedores reclamaram da dificuldade de acesso a linhas de crédito abertas pelos governos estaduais e federal, e pediram a volta da ajuda do governo a quem precisa demitir ou suspender temporariamente os contratos de trabalho, como ocorreu na primeira onda da pandemia. Paulo Guedes disse que o governo ainda pode reeditar essas medidas e aproveitou o encontro para lembrar as ações federais na área econômica adotadas no último ano. Assim que o Congresso nos deu a PEC de guerra, nós disparamos o auxílio emergencial. Essas medidas foram nossas. Nós fizemos, nós escrevemos e mandamos para o Congresso. E o Congresso, então, foi trabalhando, ampliando a base, aumentou o valor. E fomos seguindo sempre com essa ideia de micro e pequena empresa como a coluna vertebral de uma economia. Foi dito aqui pelo senador Jorginho Mello, e é correto, mais de 90% das empresas, mais de 60% do emprego, quase 60%, 58% do emprego, quase 30% do PIB, 28% do PIB. Nós sempre tivemos essa consciência. O ministro Paulo Guedes voltou a defender a vacinação em massa como fator essencial para a recuperação da economia. Vitor Ribeiro. Rádio Vinícola AM.
35 anos. Jornal da Cidade. Entrevista. E acontece nesse final de semana o Festival Minas Folk. O evento vai contar com várias atrações da região. E para falar sobre o evento, está aqui no estúdios os organizadores, Mariano, ele que é produtor cultural, e também o Fernandes. Isso, né? Isso. Bom dia, sejam muito bem-vindos à Rádio Vinícola. Bom dia, a gente agradece a oportunidade. Pessoal, como está, né, a expectativa para o evento que vai começar nesse final de semana? Vocês vieram de Brasília, né? Isso mesmo? Exatamente. Conta pra gente. Então, Felipe, primeiramente agradecer aí, né, a janela, a oportunidade de estar aqui divulgando esse projeto que a gente acredita muito no sucesso dele, né? Mandando alô para todos os ouvintes aí da rádio também. E é isso mesmo, as expectativas são as melhores possíveis, porque esse projeto ele foi já pensado, já considerando essa situação de isolamento social, né, de dificuldade sanitária no povo. Então, por esse motivo a gente propôs um projeto, um festival online, né, justamente porque a gente já sabia que essa questão da pandemia não estaria já resolvida nesse momento. Então, assim, a gente tem uma boa expectativa, o elenco, assim, tudo isso é liderado, comandado pelo Anderson Martins, né, que é um filho aqui de Andradas aqui. Ele esteve aqui essa semana também para falar sobre o evento. Ele esteve, né? Pois é, a gente conheceu ele numa outra situação, num outro projeto, num festival que a gente liderou no Goiás. Foi lá que a gente conheceu ele, e de lá para cá a gente veio estreitando essas relações de produção, de tudo com ele, né? E acabamos conseguindo aí contemplar essa ideia dele no edital da Lei Aldir Blanc do Estado de Minas, e vamos realizar isso aí. Essa lei foi muito importante, né, para esse tempo louco que a gente está vivendo agora, né, Fernandes? Sim, principalmente para a classe cultural, né? Sem dúvidas. Porque a classe cultural foi fortemente atacada, afetada, né, desde o início da pandemia. Fomos os primeiros a pararem e a gente só está retomando agora porque a gente está tendo essa oportunidade de trabalhar esse formato online, né? Com certeza. E, assim, naturalmente a gente tem contribuído com as pessoas que estão presas nos seus lares, porque a gente leva o entretenimento, leva um pouco mais de liberdade, né, dentro dos seus lares, justamente através desses projetos que a gente... E a música transmite isso, né, Mariano? Exatamente. Então, Felipe, só complementando a importância da Lei Aldir Blanc, né, que, assim, a exemplo do auxílio emergencial que o governo federal cedeu para algumas pessoas do Brasil todo, a Lei Aldir Blanc tem exatamente o mesmo caráter, só que para a comunidade artística, né? Então, assim, é um caráter, a gente, né, passou o ano todo aí com restrição de trabalhos, né, a não ser nesse formato virtual, e a duras penas, né, o Congresso junto com o Executivo conseguiu aprovar essa lei aí para ajudar a gente. Então, assim, o governo do Estado de Minas propôs esse formato de elaboração de festivais online, mas na mesma, então, assim, são duas linhas de correntes de coisas. Tem o caráter de distribuição de renda, né, para os profissionais entre produtores e artistas do Estado de Minas, e tem também o caráter de você estar levando um produto cultural para quem está em casa para consumir isso também. Então são essas duas linhas essas duas correntes que tem que ser também exploradas nesse tipo de conversa, assim. Com certeza, e nessa época tem bastante gente em casa, né, e isso é uma atração. A música, ela transmite, eu posso dizer, tudo de bom, porque, né, como eu disse para o Anderson aqui acho que foi na quarta-feira, se eu não me engano, que ele veio aqui, a música, ela transmite esperança, e é o que a gente mais precisa, né, nessa época, né? Verdade. Além de, não só a música, né,
a arte ela tem sido transformada, né? Justamente por esse formato online, mas para não parar, porque tem artistas da arte cênica, né, que praticam ali o teatro, o circo. Sim. E também oficinas que ensinam outros tipos de arte e cultura, né? E assim, todo mundo está se reinventando, né? Se transformando em algo que não deixa a cultura em si parar. Com certeza. Fala pra gente então, Mariano, sobre a programação desse festival, que tá todo mundo ansioso. Tá ansioso, né? Pro final de semana. Felipe, olha só, assim, essa curadoria, a escolha do elenco artístico foi diretamente ligada ao Anderson Martins, né? Ele, pelo pouco de tempo que a gente conhece, mas assim, a gente já tem uns trabalhos ligados à música desde algum tempo, né? E a gente enxerga nele uma pessoa, mesmo sendo uma carreira nova, e ele também novo também, em termos de idade também, mas ele tem uma propriedade muito boa de musical, né? Ele tem muitos trabalhos autorais e preserva, né? Leva isso adiante. E esse elenco artístico que ele escolheu foi justamente considerando isso, né? Toda a turma é tudo de Minas Gerais, ou que seja aqui da cidade, ou que seja da região, né? Da região, de uma cidade mais afastada, mas tudo assim. Então, assim, Minas Folk nasceu de uma ideia dele, que ele já tinha esse nome falando assim, não, Mariana, a gente queria implementar um festival com essa característica, né, de música regional e tal. Então, assim, a melhor definição para quem quer saber o que significa música folk é assistir amanhã, a partir das 16 horas, né, nas redes sociais. Pode colocar Festival Minas Folk ou já ir direto no canal do Anderson Martins, no YouTube, Anderson Martins Cantor, se eu não estiver enganado. É isso mesmo. Né? Anderson Martins Cantor, que vai estar lá. Eu não sei de qual o nome do elenco artístico não, mas eu tenho certeza, eu já vi eles tocando, vi a curadoria, eu vi vídeos deles tocando ali, e são excelentes profissionais, inclusive aqui da cidade, né, que vai ser ali liderado ali pelo nosso embaixador Anderson Martins. Sim, uma fera, o homem é uma fera, né? Tanto para compor quanto para cantar, né? Sem dúvidas, ele é muito talentoso mesmo. Tá? Verdade. Então, só para reforçar para o pessoal que está em casa nos ouvindo, então começa amanhã a partir das 14 horas. A partir das 16 horas. Mas eu tenho aqui, já peguei aqui, amanhã a gente começa os trabalhos, o Anderson Martins vai mediar todos os trabalhos artísticos, musicais e os bate-papo ali, né, entre as atrações. Então vai ser um formato bem interessante, na hora todo mundo vai conferir. Davi Gilmar, Geovarenga e Luiz Salgado. E no dia 14, no domingo, tem o Edu Santa Fé, Cláudio Couto e o João Carlos e Carlos Leite. Esse elenco ele está muito diverso no campo da música autoral brasileira, sabe? Assim, a gente tem um pouco suspeito de falar, porque a gente conhece muita coisa, né? E de diversos estilos e diversos gêneros. Mas eu posso garantir que assim, o produto artístico que está aqui nesse projeto aqui, a gente acabou de liderar outro festival lá em São Paulo, viemos de lá para cá. E aqui foi feito com muito carinho, muita propriedade, né? E muito amor e muito profissionalismo, e, sobretudo, né? Então assim, vale a pena, né? Quem estiver escutando a gente aqui amanhã, né? Não tem lugar para ir, não tem barzinho, não tem... Só dar um clique, né? Chega lá e coloca Minas Folk na internet que você vai ver. Com certeza, e faz a festa em casa, junto com o projeto Minas Folk. Com a família, principalmente, né? O povo de Andradas, né? A gente gostaria muito de ter essa participação efetiva da população de Andradas, né? Porque o Anderson Martins, ele é um símbolo de representatividade dessa cidade. Ele é o defensor pelo Brasil inteiro, né? A gente fala isso porque no projeto que a gente tocou com ele lá no Goiás. Bem, o Anderson, acho que de 10 palavras, 152 era Andradas, né? Então ele tem um amor verdadeiro, um amor dentro mesmo assim do coração por Andradas, né? E a gente gostaria muito que todos abraçassem também a causa dele, né? Felipe, só se me permitir, levando em consideração esse nosso período de dificuldade, a gente sabe que não está, assim, até um pouco o de alento que a gente vai levar para quem estiver assistindo, né? Então, assim, sobretudo vale a pena a gente informar que a gente vai estar fazendo esse projeto lá com todos os cuidados recomendados pelas organizações, né, de saúde, e a gente está totalmente alinhado inclusive com o governo do estado de Minas,
sabendo todas as orientações, porque, inclusive, esse recurso que a gente recebeu para fazer esse projeto foi do governo do estado de Minas, né? Então, a gente tá online, está de olho. Inclusive, o governo do estado de Minas, nesse mesmo dia 13, a partir das 10, vai estar fazendo também uma live com a Orquestra Sinfônica do estado de Minas lá, né, em Belo Horizonte. E é isso, assim, a gente entende que os trabalhos, mesmo que sendo adaptados, não pode parar. Aquilo que dá para fazer de uma forma segura, de uma forma isolada, sem a presença de público, que é o que a gente vai fazer, não tem presença de público, é somente os espectadores online que vai poder contemplar esse evento de amanhã. É isso aí. Tá certo, então. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Com certeza, amanhã e domingo nós vamos estar em casa apreciando esse festival que está bem, né, Francisco, uma expectativa grande para ser assistido nesse final de semana. Muito obrigado. A gente que agradece. Jornal da Cidade. Bom, vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou mais 20 casos de Covid-19, de acordo com o boletim divulgado nesta sexta-feira, referente a ontem. O município registrou mais uma morte em decorrência da doença, chegando a 44 óbitos. O óbito é de um paciente de 28 anos que estava internado na cidade de Poços de Caldas. Houve um aumento no número de pacientes internados. São 11 pacientes na UTI e 4 na enfermaria da Santa Casa de Andradas. O número de monitorados é de 296 pessoas. O número de monitorados é de 330 pessoas. Com as novas confirmações, Andradas tem nesse momento 1.765 casos confirmados e 1.654 pacientes considerados já recuperados. E no próximo bloco, o Corpo de Bombeiros resgata cobra em imóvel no centro de Andradas. E outra também, o governo do estado de São Paulo fecha comércio, proíbe cultos e eventos esportivos e determina fase emergencial. Em Poços de Caldas, mínima 17 e máxima de 27 graus. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 12h04. 900 kHz, Vinícola. Vamos falar agora do Chá Acabe. Grave esse nome. O Chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O Chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro Chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não é vendido de porta em porta. Consuma o Chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. Atenção cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente.
Vem aí o primeiro Minas Folk Festival. 6 horas de live show, bate-papos culturais e música boa. Nos dias 13 e 14 de março de 2021, às 16 horas, pelo YouTube Anderson Martins Cantor e Minas Folk Festival. As atrações serão entrevistadas por Anderson Martins. Dentre elas, Edu Santa Fé, Davi Gilmar, João Carlos e Carlos Leite, Luiz Salgado, Cláudio Couto e Geo Varenga. Não percam! Conheça os artistas mineiros que fazem o folk brasileiro. E agora nós vamos falar para você do Chá Acabe. Olha, então, preste atenção neste comunicado, que é para você que sofre com prisão de ventre e tudo que você come faz mal. Olha, azia e má digestão te perseguem? Então, pare de sofrer e comece a tomar urgentemente o verdadeiro Chá Acabe. É isso mesmo, olha. O Chá Acabe auxilia no tratamento do refluxo, prisão de ventre, gastrite, úlcera, cólicas estomacais, cólicas intestinais e também infecções intestinais. O Chá Acabe ainda, olha, ajuda a controlar a sua pressão arterial, reduzindo o seu colesterol e também diabetes. O concentrado Chá Acabe também regula o seu intestino, auxilia na prevenção do AVC e também do infarto, auxilia ainda no tratamento de gorduras no fígado e ainda ajuda a eliminar aquela gordurinha localizada. Chá Acabe, olha, é composto das melhores ervas medicinais e é 100% natural, por isso é tão bom. Chá Acabe, mas olha, atenção, o verdadeiro Chá Acabe só é encontrado nas farmácias ou nas lojas de produtos naturais e tem o nome Natubio na caixa e também no frasco. Horas e 8 minutos. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e olha só essa Francisca. Olha só essa notícia, Francisco. Ontem o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas efetuou um resgate de uma cobra no centro de Andradas. O animal estava na porta de um estabelecimento comercial. E os militares foram acionados pela Guarda Municipal de Andradas após funcionários de um estabelecimento na Rua Coronel Oliveira informarem sobre a presença de uma cobra na porta, impedindo a saída do local. Que coisa, né, Francisco? Os guardas fizeram o isolamento da área para a segurança dos pedestres até que o animal fosse capturado. Segundo os bombeiros, a cobra foi solta em uma região de mata. Notícias. O governo do estado de São Paulo anunciou nesta quinta-feira a fase emergencial, que prevê regras mais rígidas de funcionamento da fase vermelha da quarentena. As medidas passam a valer a partir do dia 15 de março e devem permanecer até o dia 30. A gestão de João Dória suspendeu a liberação para a realização de cultos, missas e outras atividades religiosas coletivas, além de todos os eventos esportivos, como os jogos de futebol, e instituiu o toque de recolher a partir das 20 horas, ou seja, das 20 às 5 da manhã. A partir de segunda-feira, 15 de março, entra em vigor a fase emergencial que proíbe atividades em igrejas e clubes esportivos, acesso em parques e praias, antecipa férias escolares e impõe toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã em 645 municípios paulistas. Não se trata da fase roxa nem lockdown, mas as medidas restritivas ficaram mais duras na fase vermelha em todo o estado de São Paulo. O anúncio foi feito em coletiva do governador João Dória na quinta-feira. O secretário de Educação, Rocieli Soares, explicou como será a antecipação das férias escolares de abril e outubro. Eu agora teria muito menos alunos do que numa semana lá em outubro, porque a gente tem certeza que com mais vacinas, as do Butantan, por exemplo, já terão ajudado muito o nosso país.
nós teremos uma situação muito melhor, com muito mais condições de termos os alunos na sala de aula. E aí nós não teríamos por conta de um recesso. Muito mais importante é que durante este ano letivo eu possa ter mais dias com os alunos efetivamente na sala de aula. Estamos antecipando os 2 recessos por este motivo pedagógico, que é ter o aluno no momento que eu puder ter mais alunos, especialmente na sala de aula. A nossa sugestão, recomendação, é que as redes municipais e as redes privadas também sigam esse movimento. O secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, lamentou a adoção de medidas mais rigorosas, mas afirmou que o Estado está no limite. Nós estamos hoje com 87,6% da taxa de ocupação no nosso Estado. E a Grande São Paulo tem 86,7% de ocupação. Precisamos da ajuda de todos. Todos temos que ter a conscientização que o que está acontecendo hoje é uma pandemia diferente daquela que nós víamos no ano passado. Nós vimos, inclusive, que em março do ano passado, nós tínhamos especialmente idosos fazendo parte desse numerário de pacientes internados, idosos, portadores de outras doenças que agravavam a sua condição clínica. Hoje, em muitas UTIs, 50% da sua ocupação já é composta por pessoas com idade menor do que 50 anos. As novas regras também proíbem retirada de produtos no sistema drive-thru e entregas pelo delivery em escritórios comerciais. A recomendação é para que empresas ampliem o trabalho home office para atividades administrativas e criem escala de horário quando houver necessidade de expediente presencial. As medidas para restaurantes e comércio delivery seguem mantidas. Bernadette Druzian. Jornalismo Vinícola AM. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Olá, torcedor amigo, um forte abraço. Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta sexta-feira, hoje 12 de março de 2021, para falar de esportes e destacando aí campeonatos paulista e mineiro e também a possível paralisação do futebol, hein? Antes, ontem nós tivemos uma partida, né? O Palmeiras e o São Caetano, partida válida ainda pela primeira rodada, né? Do Campeonato Paulista, e o Palmeiras com uma equipe de reservas aí, uma equipe mista, né? Venceu com facilidade o São Caetano por 3-0. Então tá aí, Palmeiras 3, São Caetano 0, né? Partida que foi... teria que ser realizada ainda na primeira rodada, mas devido à participação do Palmeiras na Libertadores, nessa partida foi realizada ontem. E o Campeonato Paulista prossegue nesse final de semana. Amanhã, às 16h30, o Guarani recebe a equipe do São Bento. No mesmo horário, o Grêmio Novo Horizontino vai enfrentar o São Paulo. Também amanhã, às 19 horas, em Ribeirão Preto, tem Botafogo e Ponte Preta. No mesmo horário, na Vila Belmiro, o Santos recebe o Ituano. No domingo, 11 da manhã, o Mirassol enfrenta a Inter de Limeira no Allianz Parque, isso às 11 horas, né? Mirassol e Inter de Limeira, 11 horas lá em Mirassol. No Allianz Parque, domingo, às 4 da tarde tem Palmeiras e Ferroviária. Às 7 da noite no domingo, o Bragantino enfrenta o Santo André. E também às 7 horas da noite, domingo, o São Caetano recebe o Corinthians, né? Corinthians que lidera aí o Grupo A com 5 pontos, seguido do Santo André também com 5, hein? Olha só. Rapaz, Corinthians e Santo André, né? Tem 5 pontos cada e os dois se enfrentam no próximo domingo, né? Aliás, é o São Caetano, né? São Caetano que vai pegar o Corinthians, tá certo? E o Santo André está na vice-liderança aí do Grupo A, né? Juntamente com o Corinthians com 5 pontos. A Inter de Limeira vem em terceiro com 3.
E o Botafogo é o quarto colocado com 1. No grupo B, o São Paulo lidera com 7, mesmo número de pontos que a Ferroviária, também 7 pontos. Ferroviária que pega o Palmeiras no domingo. A Ponte Preta é a terceira colocada com 1 ponto e o São Bento ainda não pontuou, está em quarto lugar. No grupo C, o Ituano lidera com 7, o Bragantino é o segundo com 5, o Palmeiras agora é o terceiro com 4 pontos e um jogo a menos. O Novo Horizontino é o quarto com 2 pontos. Já no grupo D, o Mirassol lidera com 5 pontos, o Guarani é o segundo com 4, o Santos é o terceiro com 2 e o São Caetano está em quarto lugar com apenas 1 ponto ganho, né? Tá aí a equipe do São Caetano, né? Não tá bem no campeonato, não. Bom, Campeonato Mineiro, quarta rodada, começa hoje às 19 horas com o Boa Esporte enfrentando o Coimbra. Amanhã às 4 da tarde o Tombense enfrenta o RT. Também amanhã às 4h30 o Patrocinense vai receber o Atlético Mineiro lá no Independência, né? Esse jogo acontece no Independência, hein? Já no sábado também às 21 horas no Independência o América Mineiro enfrenta a Caldense. Olha só, hein, nós vamos ter uma rodada dupla no Independência, né? Às 4h30 o Patrocinense enfrentando o Atlético Mineiro e o América às 21 horas pega a Caldense. No domingo 4 da tarde tem Cruzeiro e Atlético e às 16 horas na segunda-feira o Uberlândia enfrenta a equipe do Pouso Alegre. O Atlético lidera com 9, também com 9 o América em segundo, o Atlético é o terceiro com 6, a Caldense é o quarto colocado com 5, em quinto o Cruzeiro com 4, Patrocinense é o sexto também 4, em sétimo o RT com 3, em oitavo, Tombense com 2, também com 2 pontos. Em nono, Pouso Alegre. Em décimo, Coimbra. 11º, Boa Esporte com 1. E o Uberlândia é o 12º, também 1 ponto ganho. Agora é o seguinte, torcedor. Filho, coisa aqui tá... Deixa eu pegar aqui. A paralisação, possível paralisação aí, né? Do futebol, rapaz. Deixa eu ver aqui. Tá meio complicado, mas vai acontecer sim, né? Talvez aconteça essa paralisação. O governo do estado de São Paulo conversando aí com a Federação Paulista. E olha só, a paralisação por Covid-19, o que se sabe até agora, né? Sabe-se que o governo de São Paulo anunciou ontem a restrição completa de atividades esportivas, incluindo o futebol em todo o estado. A medida faz parte de uma nova fase emergencial do Plano São Paulo, com mais restrições no combate à pandemia da Covid-19 e imediatamente gerou grande repercussão no mundo da bola, né? Os membros das diretorias e também da Federação Paulista de Futebol foram comunicados ainda pela manhã, antes da coletiva oficial do governo do estado, quando ainda havia a esperança de reverter a decisão do governador João Dória. Rapaz, olha só, mesmo com a impossibilidade de realizar os jogos no estado, Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, foi enfático ao dizer que o futebol não vai parar. A federação e os clubes estudam formas de prosseguir com a disputa para que a final aconteça em 23 de abril. Uma saída pode ser realizar as partidas em outros estados, mas nada ainda foi decidido. Uma reunião com os clubes, representantes do governo do estado, Federação Paulista e Ministério Público, que orientou a paralisação, está agendada para a próxima segunda-feira, dia 15, para definir os rumos da competição. Diante do rumor de que o Paulistão poderia acontecer no Rio de Janeiro, o governador em exercício, Cláudio Castro, rechaçou a possibilidade diante do avanço dos casos no estado e em um comunicado oficial. Antes disso, o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro chegou a dizer que não via empecilhos para a transição. Olha só, hein? Os clubes de São Paulo prontamente anunciaram que acatariam a decisão. Santos, Corinthians, que vive um surto com cerca de 25 infectados, e Palmeiras divulgaram
posicionamentos. Bom, o fato é que o governo do estado de São Paulo, né, vai apertar o circo aí, né, com relação às restrições. O futebol paulista, né, ainda tem essa rodada do final de semana mantida, agora resta aguardar essa reunião aí que acontece na segunda-feira e pode ser, né, que o futebol paulista sofra a paralisação ou então que as rodadas sejam realizadas em outros estados. Você já imaginou? É o fim da picada, né? Tá aí, torcedor, eu fico por aqui, hein? Volto na segunda-feira trazendo notícias do esporte para você aqui no Jornal da Cidade. Eu lhe desejo uma boa tarde, um bom final de semana e olha, cuide-se, hein? Mais notícias, você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, um excelente final de semana e eu te espero na segunda-feira às 11 horas da manhã. Tchau. Jornal da Cidade. Oferecimento. Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Você ouviu Jornal da Cidade. Produção e redação Felipe Avelino. Apoio técnico Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-geral de jornalismo Domingos Antônio Biasoli Salles. 12 horas e 22 minutos.